Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Esther. A exposição bíblica de hoje está nos capítulos 9 e 10 de Esther. Nós daremos continuidade à leitura e nós vamos ler do capítulo 9, verso 20, até o capítulo 10, verso 3. Esther, capítulo 9, a partir do verso 20. Se você está usando uma das Bíblias de capa preta à sua frente, essa passagem está na página 382. Esther, capítulo 9, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinado que anualmente se comemorassem os dias 14º e 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de ofertas aos pobres. E assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte para a ruína e destruição deles. Mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume que ele e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a primeira carta acerca do Purim. Mardoqueu enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes, e acrescentou observações sobre tempos de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e poder, bem como o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a ajuda do nosso Deus agora que a gente vai estar diante da palavra dele. Senhor, nosso Deus, só o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. O Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor nos dê olhos para ver, enxergar, contemplar as tuas obras e a tua palavra. Que o nosso coração possa se aquietar e saber que o Senhor é Deus.
E o Senhor vai ser exaltado entre as nações, em toda a terra. Em breve, a tua glória vai encher toda a terra como as águas enchem o mar. O Senhor nos dê esperança, perseverança e confiança nas tuas promessas, Senhor. É o nosso pedido, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Esther é um livro diferente de todos os outros livros. Esther é o único livro de toda a Bíblia em que o nome de Deus não aparece nem uma vez. Parece que Deus está completamente ausente da história, mas com a ajuda do Senhor, o que eu tentei fazer com vocês ao longo dessas semanas é mostrar que o Deus, o Todo-Poderoso, é o principal assunto desse livro. O livro de Esther é principalmente sobre Deus, o Deus que é invisível, mas sempre presente. O Deus que é fiel às suas promessas de amor para com o seu povo. O Deus que você não pode ver, mas que sempre vê você. É isso que o livro de Esther nos mostra. Um livro sobre a providência protetora de Deus. Nós ouvimos essa palavra providência várias vezes. O que é providência? O que é a providência? Providência é a soberania de Deus em ação. De forma simples, é isso que é a providência de Deus. Tem muitas definições excelentes de providência, mas eu quero ler uma. A declaração de fé de uma igreja chamada IBJM. É isso que diz a declaração de fé da nossa igreja. Deus, desde a eternidade, decreta ou permite todas as coisas que acontecem e sustenta, dirige e governa perpetuamente todas as criaturas e todos os eventos. Contudo, ele nunca é o autor do pecado, nem o aprova, e também não destrói a vontade própria e a responsabilidade de criaturas inteligentes. Em outras palavras, Deus controla tudo o que acontece e tudo o que você faz importa para o Senhor. É isso que a doutrina da providência diz. E se nós queremos ser pessoas alegres, maduras e frutíferas, nós precisamos abraçar essas duas verdades. Deus é absolutamente soberano e o que nós fazemos importa para o Senhor. A história de Esther termina como a história de cada um de vocês que está em Cristo vai terminar. A história de Esther termina com salvação, glória, alegria, paz e tudo que nós temos através do Senhor Jesus Cristo. A história de Esther termina com o domínio completo do nosso Salvador, porque a vitória do Senhor é certa, aleluia, com o sopro de sua boca, sim, destruirá o inimigo, o anticristo, que não resistirá. Jesus Cristo, o Rei, dominará. Ele dominará. Jesus Cristo, Rei, dominará. Em breve ele vai voltar com seus anjos poderosos para estabelecer o reino dele de glória e de justiça aqui na terra, com o seu povo, para reinar para sempre. Então eu quero olhar para vocês para o capítulo 9, e logo em seguida para o capítulo 10. O capítulo 9 mostra as etapas da nossa salvação. É como se a gente visse aqui as etapas da nossa salvação, a consumação da salvação, a celebração da salvação e depois uma explicação da nossa salvação. Consumação, celebração e a explicação. Mas antes, o autor faz uma introdução ao tema da salvação. Os versículos 1 e 4 funcionam como se fosse uma introdução. Então no versículo 1 fala: no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. O decreto do rei para exterminar os judeus, mas também o decreto que os judeus poderiam se defender. Então, versículo 1,
Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Essa palavra é muito importante no livro de Esther. Essa palavra contrário. O contrário aconteceu. O contrário. Várias vezes nós vimos no livro de Esther que Deus tem prazer em fazer o contrário do que é esperado. Nessa manhã, a gente estava aqui na Assembleia, vários de vocês, e a gente ouviu uma irmã dando testemunho dela aqui. E ela, de uma forma emocionante, dizendo que ela não conseguia entender. Por que Deus me salvou? Eu não sei. Eu não consigo entender. Eu, sendo quem eu sou, por que Deus me salvou? E você ouve ela dizendo isso, e o que você pensa? Você não fica pensando, eu também não sei por que Deus salvou você. O que você fica pensando é, eu também não sei. Eu também não sei por que Ele salvou a mim. O que eu tenho a oferecer a esse Deus que é santo, dono de tudo? Eu também não sei. Tem uma passagem que dá a entender por que Deus faz isso, por que Ele salva pessoas como nós. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus ama fazer o contrário porque assim fica claro para onde que a glória vai. Fica mais claro o caminho da glória. Não vai para quem foi salvo, vai para o Salvador. É por isso que Ele age dessa maneira. Deus não quer abrir mão da sua glória. Ele sabe quem Ele é. Ele é o Deus glorioso, poderoso. Por isso que Ele pega corações mortos e Ele injeta vida através do Espírito dele. E Ele pega famílias quebradas e Ele reconstrói através do Evangelho. Ele pega igrejas mortas e Ele traz vida através da palavra dele. Ele ama fazer isso, porque Ele tem poder, Ele quer mostrar quem Ele é. E as pessoas assim adoram a Ele e recebem a alegria de viver para um Deus assim. Deus muda a história de qualquer um de nós como Ele muda a direção do vento. Porque para Deus nada é impossível. Ele faz o que Ele quer. O versículo 2 diz que ninguém podia resistir aos judeus, o povo de Deus. Ninguém. O versículo 3 diz que todo mundo tinha medo de Mardoqueu, que ele representa o povo de Deus. E o versículo 4, como Jesus nos evangelhos, a fama de Mardoqueu se espalha pelo planeta. O versículo 4 fala que Mardoqueu era influente no palácio, sua fama espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Então aqui ele termina a introdução e agora no restante do capítulo ele vai começar a falar da consumação dessa salvação que Deus prometeu. Então, primeira etapa, a consumação da salvação. Olha o que o versículo 5 diz. Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com eles. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. O que está acontecendo aqui é o que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Pedro. Vocês lembram, o apóstolo Pedro disse para o Senhor Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. E o que Cristo disse a Pedro? Jesus falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno. Então as portas eram o que na época protegiam uma cidade. Então você imagina o reino do inferno e da morte com as suas portas, e Jesus está dizendo: essas portas não vão prevalecer contra a minha igreja, porque eu sou o rei dela. Então eu vou avançar e eu vou entrar por essas portas, pegar as minhas ovelhas da condenação e da morte e trazê-las para mim. As portas do inferno não vão prevalecer. Eu represento o Senhor dos exércitos. Então os exércitos de Satanás, dos demônios, não vão conseguir vencer ao grande rei. É isso que está acontecendo aqui em Esther. Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas. A obra de redenção dele não pode ser interrompida.
porque ele é Deus. E os judeus, então, seguem em vitória. Olha o versículo 7, 8 e 9. A gente tem os nomes, que são bem fáceis de ler, dos filhos de Amã. E os nomes deles, os filhos de Amã também foram mortos. Mas o que acontece é que o povo de Deus tem mais inimigos ainda. Aí a rainha Ester faz 2 pedidos para o rei. 2 pedidos. Rei, a gente pode executar o decreto também amanhã para destruir outros inimigos? E, rei, eu quero pedir para você pendurar os corpos dos 10 filhos de Amã na forca. E o rei atende o pedido de Ester. Olha o versículo 15. Os judeus, então, no dia seguinte, tinham matado 500, agora matam mais 300 homens na capital, Suzã. E versículo 16 diz que no restante do império, os judeus mataram mais 75 mil dos inimigos. A gente ouve um relato desse, mesmo sendo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e muita gente fica incomodada. O que está acontecendo aqui? Parece que a rainha Ester é uma mulher vingativa, sanguinária. Ela pede mais um dia para destruir mais inimigos e manda pendurar os corpos dos inimigos na forca. Muita gente acha que Ester não deveria ter feito isso. Então a rainha sofre várias críticas por causa disso. Eu entendo que ela não deveria ser criticada dessa forma. Primeiro, a gente tem que lembrar, como a gente viu domingo passado, que nós não estamos mais numa guerra santa. Não vai ter uma classe na IBJM para treinar a gente para ir para a batalha, certo? As nossas armas são a oração e a espada da palavra de Deus, que tem poder para penetrar o coração humano e convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então nós não estamos mais nesse contexto de guerra santa. Mas o que a rainha está pedindo aqui para fazer é para os judeus poderem se defender. Ela não está pedindo para matar pessoas inocentes. Não é isso que está acontecendo aqui. Os judeus não estavam praticando uma vingança pessoal. Como se eu estou distraído, alguém vem e dá um soco no meu estômago. E eu também vou e desconto. Bateu, levou. Não é isso que está acontecendo aqui. Não é uma vingança pessoal. Os judeus estão agindo como agentes do julgamento e da salvação do Senhor. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão salvando o povo da aliança e julgando os descendentes da serpente. Vocês lembram? A história de Ester é simplesmente um desdobramento de Gênesis 3,15. A descendência da mulher contra a descendência da serpente. É o que está acontecendo aqui. Agora, mesmo assim, parece difícil a gente entender por que está acontecendo tudo isso aqui. Parece que é muito sangue derramado, não deveria ter também compaixão e misericórdia aqui. É difícil a gente aceitar o que está acontecendo aqui. Eu entendo que parte da nossa dificuldade em aceitar passagens como essa é porque o nosso senso de justiça e da santidade de Deus foi muito afetado pelo pecado, muito, muito afetado. Então a gente enxerga o mundo, até com os olhos da fé, meio embaçado, não está claro ainda para a gente tudo o que é correto, o que é errado. No céu, a gente vai estar tão consumido pela glória de Deus e o pecado vai ser algo tão abominável que vai ser mais fácil a gente entender a justiça de Deus sendo aplicada. Mas aqui ainda a gente luta. Deixa eu ler para vocês um trecho de uma oração que os nossos irmãos em Cristo fizeram lá do céu para o Senhor deles, lá em Apocalipse 6:10. Olha o jeito que os nossos irmãos estão orando e falando com o Senhor. Apocalipse 6:10. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O coração deles precisa necessariamente ser um coração santo, purificado, certo? Eles estão no céu, não tem como esse pedido ser ruim. Depois, você continua na passagem,
E o Senhor responde. E o Senhor fala para eles: esperem, que eu sou um Deus santo e justo, sim, eu amo vocês. Isso vai acontecer. Então Deus não corrige essa oração deles. O que está acontecendo aqui? Isso não deve causar espanto a nós. Os filhos de Amã pendurados numa forca não deve causar espanto a nós. O que mais deveria causar espanto é o Filho de Deus pendurado no madeiro. Isso tem que causar espanto. Às vezes a gente tem muita dificuldade com o inferno. É mais difícil entender o céu. É mais difícil entender o céu. Como que Deus pode habitar com um povo como nós? E a única explicação é a glória de Deus e a cruz de Cristo. E é isso que está acontecendo aqui. E quanto mais nós enxergamos hoje a santidade de Deus e a justiça dele, mais a gente consegue enxergar o quão fundo Cristo foi para nos resgatar. E mais preciosa fica a cruz. Ela vai crescendo. Conforme a gente vê mais da santidade de Deus, mais a gente entende que Jesus foi até o fundo para nos resgatar. E maior fica o amor de Deus. Maior, mais preciosa fica a cruz. Quanto mais terrível é o meu pecado, mais doce é a graça do Senhor. É isso que deveria causar espanto a gente. Como que o Filho de Deus pode ser pendurado no nosso lugar? Eu tenho mais uma observação aqui na consumação da salvação. Mais uma observação. Repara que 3 vezes, olha, versículo 10, 15, 16. 3 vezes o autor diz que os judeus não pegaram em nenhum dos bens dos inimigos. Não é isso? 3 vezes. Não tocaram em nada. Por que ele fica repetindo isso? Olha o versículo 10. Os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não se apossaram dos seus bens. Ao final do versículo 15, eles mataram 300 homens em Suzã, versículo 15, mas não se apossaram dos seus bens. Final do versículo 16, eles mataram 75 mil deles, mas não se apossaram dos seus bens. Por quê? Por que o autor quer ter certeza que a gente entendeu que eles não pegaram nada dos inimigos, não tocaram? Por quê? 2 razões, eu entendo, 2 razões. Primeiro, para mostrar que o coração do povo de Deus não está nos tesouros da Pérsia. Eles não estão atrás das coisas desse mundo. O tesouro do povo de Deus é Deus. É isso que ele quer mostrar. É ali que estava o coração dos judeus. A gente não quer Deus por causa das coisas que Deus quer dar. Não. A gente quer Deus porque a gente quer Deus. A gente quer Deus por causa dele. Dele. O céu é o céu porque Cristo está lá. Não importa se os portais são de ouro ou se é um metal enferrujado, não importa. Cristo está lá, então é o céu. E se as ruas são de pérolas ou é de lama, que diferença que faz? Se Cristo está lá, então é o céu. Nosso tesouro está nele. É isso que o autor quer mostrar aqui. Mas segundo, tem uma razão histórica também. Tem uma razão histórica. Se você volta 15 anos na história, o que aconteceu? Foi que Deus falou para o rei Saul executar julgamento nos amalequitas. Deus falou, vai lá e extermina tudo e não toca em nada. Esse povo não deixou o povo de Israel atravessar a terra prometida, Deus disse que ia julgar eles. O que Saul fez? Saul desobedeceu. Ele poupou o rei dos amalequitas e ficou com despojo também. Lembra? O profeta Samuel chegou lá e que barulho é esse? Que mugido é esse? E Saul começa a dar um monte de desculpa, que nem Adão e Eva deram um monte de desculpa no jardim também. Então, o que está acontecendo aqui? É que o autor quer deixar claro que dessa vez, o povo não tocou em nada dos despojos. E assim ele mostra que Esther e Mardoqueu, representando o povo, eles não estão debaixo da maldição que Saul estava, mas estão debaixo da bênção do Senhor. Então, de novo, é como se a história tivesse se revertendo 500 anos depois. Deus
não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele disse isso através do profeta Ezequiel. Mas Deus tem prazer em salvar o povo que ele escolheu. O povo que ele escolheu amar. E, como disse o professor Jim Hamilton, salvação vem através do julgamento. Então, para Deus nos salvar, ele precisa julgar os inimigos. É isso que está acontecendo aqui. Deus precisa punir o mal, inclusive o nosso próprio mal, se ele for nos salvar. Porque Deus é justo e santo e bom. E é isso que justifica a cruz sangrenta do Filho de Deus. Ele precisa punir o nosso mal. E é o que a gente está vendo aqui em Esther também. Então essa é a consumação da salvação. Mas agora vem a segunda etapa. Depois que você é salvo, qual que é a reação do povo de Deus? A reação é celebração. Celebração. Você lembra quando ficou claro para você que você estava morto nos seus pecados e não tinha nada que você podia fazer, nada. E o Senhor tirou as escamas dos seus olhos e você viu Ele pregado no seu lugar. Você lembra desse dia? Você celebrou, uma celebração que até hoje continua. É ou não é? A nossa resposta a uma salvação soberana dessa é celebração, alegria. E é isso que está acontecendo aqui em Esther. Olha a reação dos judeus com a providência protetora de Deus. Olha o versículo 17. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, no 14º dia descansaram. Fizeram dessa data o quê? Um dia de festa e de alegria. Olha o versículo 18. Os judeus de Suzã, porém, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram dele e fizeram um dia de festa e de alegria. Olha o versículo 19. Por isso, os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o 14º dia do mês de Adar como um dia de festa e de alegria. Festa, alegria, festa, alegria, festa, alegria. Por quê? Porque olha o que Deus fez. Deus salvou eles dos inimigos. Trouxe o povo para perto dele. O versículo 22. Essa é a razão da alegria. Versículo 22. Pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, olha a reversão aqui de novo. A sua tristeza tornou-se em alegria. E o seu pranto num dia de festa. Escreveram-lhes dizendo que comemorasse aquelas datas como dias de novo, festa e alegria. Ele fica repetindo, festa e alegria. Você entende o que o Senhor está fazendo aqui? Nossa resposta é festa, alegria, louvor, adoração ao Senhor. Ao longo da história, por causa da misericórdia dele, o Senhor estabeleceu dias de celebração. O Senhor resgata o povo do Egito, do faraó. O que ele institui logo depois? Páscoa. Celebrem a grande salvação. Agora o Senhor salva o seu povo dos inimigos na Pérsia. E o que nasce? Purim. Celebração. O Senhor nos dá dias para a gente celebrar a salvação dele. Agora, a nossa igreja não celebra a Páscoa judaica e nem o Purim. Apesar de algumas igrejas evangélicas quererem fazer isso. E isso não está certo. Isso é voltar no relógio da redenção. A gente não faz isso. A gente não celebra nem a Páscoa judaica e nem o Purim. Por quê? Por que a gente não celebra a Páscoa judaica e o Purim? Porque o nosso Salvador disse para a gente celebrar também. Ele também falou para a gente celebrar. Mas ele deu uma outra cerimônia com outro cardápio, outro dia, e um motivo ainda melhor que a Páscoa e Purim. Melhor do que abrir o mar e ir para a terra prometida. E melhor que ter os inimigos dos judeus destruídos. Nós celebramos o quê? A ceia do Senhor. Essa foi a cerimônia que o Senhor nos deu. Não mais Páscoa nem Purim, mas a ceia. A ceia é um lembrete santo do que Deus fez por nós. Agora, um lembrete não como você lembra do seu CPF.
ou como você lembra do seu número de celular. Não é um lembrete físico. Foi para isso que Deus deu a ceia. É um lembrete espiritual, é um exercício espiritual. Você se apossa de novo da fé que o Senhor te deu em Cristo. É para isso que o Senhor nos dá cerimônias, para a gente celebrar a salvação dele. A sua mente não vai para o Egito e nem para a Pérsia. Para onde que a sua mente vai? Para o Calvário. Quando ele disse, está consumado, a sua mente vai para lá. E você se lembra que o Senhor salvou você. A sua mente não vai para o dia da sua conversão. Não. Vários de nós nem sabem exatamente que dia foi isso. A sua mente vai para o dia que a sua salvação foi conquistada. 2000 anos atrás. Quando ele morreu no seu lugar. É para lá que a nossa mente vai. E é por isso que o Senhor nos dá a ceia. Mas eu entendo o que o Senhor faz aqui também. Ele cria um padrão para a gente se lembrar da salvação dele. Não só uma vez por mês, nem uma vez por semana. Mas quando? Com que frequência? Todo dia. Todo dia. Deixa eu dar um exemplo. Que aconteceu com 100% de vocês essa semana. Eu arrisco dizer. Em um grau ou outro. Alguma tribulação. Alguma provação. Alguma situação difícil. Alguma coisa que aconteceu que você não estava esperando. Algum problema na família. Ou um problema de relacionamento com alguém. Ou no trabalho. Algum problema de saúde. Alguma coisa aconteceu. E aí, porque a gente não está lá ainda no céu, a gente ainda está aqui na terra, nosso coração balança. E começa a entrar perguntas dentro do seu coração. Por quê? Por que Deus está fazendo isso? Por que eu? Por que está acontecendo isso agora? Aonde que Deus está agora? Por que Ele não faz nada? Por que isso continua do jeito que está? Como que você luta contra esse pensamento? Como que você luta? O que você faz? Você conserta a rota do seu coração, que está começando a se desviar. Você conserta a rota do seu coração, virando ele para a cruz. E você lembra de novo do que ele fez. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E você traz a cruz à sua mente. Não, o Senhor me ama. Ele deu o filho dele no meu lugar. O que está acontecendo aqui é o amor dele. Só que eu não consigo entender direito. Porque eu não estou na presença dele, eu ainda não fui glorificado. E a sua fé é renovada e alimentada. Ou, deixa eu dar um segundo exemplo. Você está lutando com o pecado. E você ora, pede ajuda ao Senhor, chora, jejua, faz tudo. E lutando com esse pecado, e você vai e cai. E você levanta, e você de novo, ora de novo, e pede ao Senhor, Senhor, me ajuda, eu não quero pecar, Senhor, eu quero dar glória ao teu nome. E você cai de novo. E você levanta, e você cai de novo. Para onde você vai? Para onde você vai nesse momento? Dessa luta, desse cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Para onde a gente vai? Quando o nosso coração começa a duvidar. Aonde que eu estou? A quem eu pertenço? De novo, você volta para o Calvário. É para lá que você vai, Romanos 8,33. Da continuação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o Senhor cria esse padrão dos lembretes espirituais para a gente saber como nós lidamos com os perigos e os pecados desse mundo. A gente sofre de amnésia espiritual. A gente precisa de ajuda. E o Senhor nos dá a palavra dele, a comunhão dos santos, para a gente perseverar até o fim. Agora, eu quero fazer mais um comentário sobre essas celebrações da graça da salvação. Repara uma coisa. Repara que essas celebrações, Páscoa, Purim e a ceia, são celebrações coletivas.
não individuais, coletivas. Olha o versículo 28. Pula para o versículo 28. O autor diz: esses dias seriam lembrados e comemorados aonde? Em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade. E jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, e os seus descendentes jamais deveriam esquecer-se de tais dias. A gente vive num mundo tão individualista, e a tendência, muitas vezes, do nosso coração é: a minha vida e as outras pessoas não têm que entrar na minha vida, e eu tomo as minhas decisões e eu faço as coisas que eu quero. A palavra de Deus não leva a gente nessa direção. A fé é pessoal. Você, eu, preciso confiar, crer que Cristo, quando ele morreu na cruz, ele morreu no meu lugar. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, certo? A fé é pessoal. Mas, uma vez você resgatado individualmente, você foi incluído numa família. O mesmo Pai, um só Espírito. As Escrituras nunca passam essa ideia de uma vida individualista, nunca. É sempre coletiva. Então, eu quero deixar uma aplicação para vocês aqui. Quando você estiver celebrando a ceia, ou até cantando, como a gente estava cantando aqui, aclame ao Senhor, e a gente está cantando, tudo bem, ótimo, se você quer às vezes fechar o olho e lembrar o Senhor, ótimo, maravilha, eu faço isso também. Mas eu quero recomendar que você também abra o olho e olhe para o lado, e olhe para a família de pecadores resgatados que o Senhor deu para você. Quando você veio para Cristo, essas pessoas são as pessoas que você vai passar a eternidade inteira junto, adorando o Senhor. Às vezes, casais com problema, dificuldade. Imagina se você traz esse pensamento à sua mente. Meu marido, minha esposa, a gente está com essa dificuldade aqui, lutando. Mas daqui a pouco, num piscar de olhos, a gente vai se amar tanto, com amor perfeito, que sentido que faz a gente não se reconciliar e se amar? Não faz sentido. Daqui a pouco a gente vai se amar como a gente não consegue nem imaginar. Afeta o nosso coração. Então, fecha o olho de vez em quando, mas abre o olho também. Abre o olho e olha à volta o que o Senhor fez nos salvando. Quero dar mais uma segunda evidência que a celebração é coletiva. Repare que todas essas celebrações envolvem o quê? Comida. O Senhor ama dar essas celebrações que tem refeição, comida. Não é? Páscoa tem o cordeiro sem defeito, que aponta para Cristo. Purim é um banquete. E a ceia tem comida também. O pão e o cálice. Por quê? Por que o Senhor fica nos dando essas celebrações com comida? Porque na Bíblia, refeição é sinal de comunhão. Se você tem refeição com alguém, você se senta à mesa com alguém, isso significa que você tem comunhão com aquela pessoa. É isso que o Senhor quer nos ensinar. A gente tem comunhão uns com os outros. É por isso que a gente partilha o pão. É ou não é? Boa parte da nossa vida gira em torno de refeições, é ou não é? Não só no Brasil, no mundo inteiro. É um sinal de comunhão que o Senhor nos deu. Então, o que une, o que nos une? O que cria unidade entre nós? Não é o nosso local de nascimento. Também não é a cor da nossa pele. Também não é o quanto de dinheiro a gente tem, ou o quanto a gente estudou, nem a nossa profissão, nem os nossos gostos, nada disso. Isso não une a gente. Isso une as pessoas num clube. Vamos jogar tênis, todo mundo ama tênis, vamos jogar tênis. Clube, aí tudo bem. Eu une eles lá no clube, mas não a gente. O que nos une? O que nos une é a cruz. É o mesmo Salvador. A gente é muito diferente, muito diferente. Tem gente que tem gosto musical aqui que eu não consigo entender. Como é que a pessoa pode gostar da música daquela? Mas a gente se ama, porque a gente está unido em Cristo, pela fé. É isso que nos une, a cruz.
E é isso que o Senhor está mostrando aqui. Tudo gira em torno do Salvador, não daqueles que foram salvos. Tudo gira em torno do Salvador. É Ele que nos une. Foi Ele que transformou a tristeza em alegria e pranto em festa. Foi o nosso Senhor. Agora, a história da celebração, uma breve teologia da celebração, ela passa pela Páscoa, passa pelo Purim, passa pela ceia, mas ela não terminou. Ela não terminou ainda. Não terminou. Isso aqui é uma breve preparação para a celebração de verdade. Vai chegar um dia em que a celebração nunca vai acabar. Não é? Hoje você se alegra no Senhor, mas nosso coração é tão afetado pelo pecado que tem hora que você quer ir para o céu. O Senhor me leva, me arrebata, mas segundos depois você está distraído com alguma coisa terrível, algum pensamento até pecaminoso, é ou não é? Terrível, terrível. Um dia isso vai acabar. A gente vai celebrar sem parar. Eu quero ler para vocês um trechinho da Bíblia que aponta para esse dia. Mas antes eu quero mostrar que o próprio Purim indica isso. Olha o versículo 28. Olha o versículo 28 de Esther. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, em cada geração, em cada província, em cada cidade. E agora, olha o que o autor fala no Purim. E jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus. E os seus descendentes, de novo, jamais deveriam esquecer-se de tais dias. Jamais faz sentido uma salvação dessa. Jamais a gente pode esquecer. E o Senhor instituiu um dia que nunca vai acabar. Um dia que é eterno. Deixa eu ler para vocês. Não é a Páscoa, nem o Purim, nem a ceia. É um outro banquete. Apocalipse 19, 6. Então ouvi o que parecia ser uma voz de grande multidão. Uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões. Dizendo, aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque a hora das bodas do Cordeiro. Chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Nesse dia, a alegria do povo judeu e a nossa alegria vai ser purificada, glorificada a um nível tal, a gente não consegue nem imaginar que é possível um ser humano experimentar uma alegria dessa. A gente não consegue nem imaginar. Nem a pessoa mais otimista espiritualmente consegue imaginar o que é isso. E sem parar. E só aumentando por toda a eternidade. É isso que Deus prometeu para o seu povo. Esse aleluia aqui, esse aleluia de Apocalipse. Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus. Se a gente fosse cantar com alegria que nossos irmãos têm no céu, o que ia acontecer é que a gente ia explodir. Nosso coração não está preparado ainda para tanta alegria assim. Então o Senhor tem que preparar a gente, glorificar a gente, para que a gente possa se juntar a esse coro e falar esse aleluia. Falta pouco. Persevera, meus irmãos, falta pouco. Consumação, celebração. E olha o que o autor faz agora. Ele é como se ele abrisse um parênteses para fazer uma explicação da salvação. No versículo 23, até o final, ele vai explicar a história da salvação e por que a celebração se chama Purim. Por que se chama Purim? Olha o versículo 23. Ele fala, e assim os judeus adotaram como costume aquela comemoração, Esther 9, 23, né? Conforme o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito, pois Amã, filho do Agagita Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. A palavra pur significa sorte. Então o povo de Israel pegou essa palavra pur e colocou ela no plural. Então, na língua do povo judeu, para uma palavra se tornar plural, você põe in no final. Então, purim. Então, purim significa sortes. Olha o versículo 25.
Mas, quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça. Olha a reversão de novo. O Senhor ama glorificar o nome dele, revertendo as histórias. E, versículo 25, e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso aqueles dias foram chamados Purim, da palavra pura. Então, o que o autor está fazendo aqui, ele está nos lembrando o que aconteceu antes na história. Ele está revisando a história da salvação, para a gente lembrar como que o povo chegou aonde ele chegou. Como que o Senhor salvou o seu povo. O inimigo do povo de Deus pegou, como se fosse um dado, né, para lançar. E vamos ver que dia que vai cair. O dia que cair, eu vou exterminar o povo que adora esse Deus. E o dia foi determinado. O que ele não sabia é que o dia determinado para o julgamento, na verdade, Deus escolheu salvar. E é ele que é o rei, não Amã nem Xerxes. A mão invisível e invencível do Senhor direciona todos os eventos, inclusive os atos malignos. Olha isso, Deus é tão poderoso, que ele usa os atos malignos para o bem. Olha a cruz. Olha o que Judas e os fariseus e os romanos quiseram fazer. Foi o maior ato de amor do universo. Esse é o tamanho, o poder do Senhor. Ele usa a maldade para nossa salvação e nossa santificação. Então eu quero fazer uma proposta para vocês aqui. A gente não usa a palavra sorte. Não usa a palavra sorte. Soberania. Sorte não. Soberania. Não existe sorte. Não existe. Ontem de manhã tinha umas crianças lá onde eu moro, meio que brigando ali para pegar um trevo de 4 folhas, não é isso? Ah, vai dar sorte, vai dar sorte. Não tem sorte, não existe sorte. Sorte não existe. Existe soberania. E minha segunda moção aqui, minha segunda proposta é que a gente não use a palavra coincidência. Não use a palavra coincidência. Aconteceu alguma coisa? Uau, que coincidência. Não. Aconteceu alguma coisa? Que providência. Providência. Coincidência, se não é blasfêmia, está bem perto. Porque não está reconhecendo quem está por trás. Não existe coincidência. Não existe. Existe providência. Então aconteceu alguma coisa na sua vida. Uau, que providência. O Senhor, soberano, orquestrou os detalhes para que isso acontecesse. Então, aconteceu alguma coisa boa, hoje à noite, amanhã, arranca do seu vocabulário coincidência. Aconteceu uma coisa boa, que providência, louvado seja o Senhor. Agora, eu quero dizer para vocês também que quando acontecer alguma coisa triste e difícil, não fala que foi azar. E também não fala que foi acaso. Não faz isso, porque vai desonrar o nosso Deus. Você fala, foi providência. Foi providência do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é santo. Ele tem bons propósitos. Ele me ama. Isso que está acontecendo são os braços do meu Pai me trazendo para mais perto dele. Providência. Providência. Os seus sorrisos e as suas lágrimas são governadas pelo Deus Todo-Poderoso, o soberano. Ele está preparando a gente para ir para o céu. Agora, olha o versículo 29, até o final do capítulo 9, do versículo 29 até o 32. A rainha Esther e Mardoqueu enviam cartas para todo o povo. Isso é um motivo digno de celebração. Todo o povo, de forma coletiva, todo o império vai comemorar o Purim, o dia da salvação, o dia da alegria. Versículo 32. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. E agora a gente chega no último capítulo, o capítulo 10. E não é à toa, não é coincidência que o livro começa com a grandeza do rei e Amã sendo exaltado, e termina com a grandeza de Mardoqueu e ele sendo exaltado. Isso não é coincidência, isso é providência. O autor quer mostrar
que Deus faz com aqueles que se humilham? Ele exalta. Aqueles que se exaltam, ele humilha. O versículo 1 fala do rei Xerxes impondo tributos em todo o império. Esse é um bom lembrete, que esse mundo ainda não é o céu. Toda celebração tem interrupção e você tem que pagar os tributos, impostos. Não chegou ainda o dia que a gente vai estar livre de tudo isso. Agora olha o versículo 2. Eu quero ler para vocês o versículo 2, mas eu vou substituir o nome de Mardoqueu pelo nome do Salvador, que cumpre o papel do Mardoqueu. Tá bom? Então olha para o texto no versículo 2 e eu vou ler fazendo esse ajuste. Versículo 2. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Jesus, a quem Deus dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas da palavra de Deus. O judeu Jesus é o primeiro na hierarquia, junto com Deus Pai, o Rei dos Reis. É homem importante entre os cristãos e é muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar, a paz, shalom de todos. Nosso Salvador é muito amado. O nosso Salvador, ele é muito amado. Como Mardoqueu foi amado, ele é amado por nós, mas o nosso amor ainda não chega perto do amor que ele é digno de receber. Não. Às vezes é difícil até de chamar amor o que a gente sente por ele. Mas o Senhor está nos preparando e vai chegar o dia. Vai chegar o dia que a gente vai amar ele, ou pelo menos começar a amar a ele, o dia que ele é digno de ser amado. O dia daquela ceia, das bodas do Cordeiro, que ele vai ser o começo da eternidade do nosso amor pelo Senhor. A salvação não gira em torno daqueles que foram salvos. A salvação gira em torno do Salvador. Não é coincidência que o livro de Esther termina exaltando Mardoqueu, que representa Jesus, o nosso Mardoqueu. Porque no final, ele que é a fonte da nossa alegria. Porque a vitória é daquele que o contemplar. O Cordeiro, Cristo, o leão da tribo de Judá, que foi morto e com o seu sangue pôde então comprar homens que com ele, sobre a terra, vão reinar. A história de Esther termina com uma história de todos nós, aqueles que estão em Cristo. Termina com salvação, alegria, glória, paz, segurança. É a nossa história aqui em Esther e em Mardoqueu. Agora, 2.500 anos depois de Esther, capítulo 10, Purim continua sendo celebrado pelo povo judeu. Não sei se vocês sabiam disso. O povo judeu continua celebrando Purim. Todo ano, na sinagoga judaica, eles se sentam e leem o livro inteiro de Esther. Inteirinho. De uma vez só. E as crianças ficam lá também. E quando eles ouvem o nome de Mardoqueu, todo mundo, festa! Eles vibram. E quando quem está lendo, lê o nome de Amã, ele vai e declara. Até hoje, eles celebram a sobrevivência do povo de Israel, que passou, inclusive, por um Amã moderno, Hitler. Matou 1/3 dos judeus. Mas eles sobreviveram e eles celebram. Agora, se eles celebram a sobrevivência física, quanto que a gente tem que celebrar uma sobrevivência eterna? O Senhor comprou para a gente um dia que nunca vai terminar de alegria. Quanto que a gente deve celebrar? Você sofre nesse mundo. Ó crente, você sofre. Sofre sim, às vezes, ou muitas vezes, mais até do que os ímpios. É verdade. Mas o Senhor assegura
que ele vai aplicar uma eterna reversão. Eterna. Você vai estar livre em breve de todo o sofrimento e viver na presença dele. Quando os nossos dias aqui acabarem, a gente vai ser transferido para uma terra de alegria, que se a gente conseguisse ver um pouquinho só um vislumbre do que espera a gente ia ser que nem aquelas crianças que sabem que vão ganhar no Natal o presente que elas escolheram. Ela fica pensando nisso, só pensa, tudo gira em torno disso. Essa ia ser a nossa vida o tempo todo. Daqui a pouco eu vou estar com ele, o meu rei, nessa ceia, nas bodas do Cordeiro, e todo mundo vai exaltar. A gente vai cantar junto. Aleluia! Pois reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E todo o povo, os judeus que confiaram nas promessas, o povo de Israel ao longo da história, nossos irmãos, todo mundo junto, nesse dia de alegria, que nunca vai acabar. A história de Esther, ela tem dois papéis. Primeiro, ela prepara o povo de Deus para a salvação que o Senhor Jesus conquistou na cruz, mas ela também prepara o povo de Deus para a consumação final da nossa salvação. Naquele dia em que o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é vão. Não é. Deus está sempre presente. Você não pode ver a Deus, mas Ele sempre vê você. E a providência protetora de Deus em Cristo, no final, vai triunfar. Vamos orar? Vamos agradecer a nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, a gente quer reconhecer que a Tua presença foi comprada pelo sangue do nosso Mardoqueu, nosso Senhor Jesus. Ele foi abandonado na cruz para que nós nunca mais fôssemos abandonados. O Senhor prometeu Tua presença, Tua proteção. O Senhor prometeu usar o Teu poder soberano para nos levar até o fim. O Senhor nos deu o dom da perseverança. A perseverança alegre, espiritual, gloriosa. Uma perseverança que exala o aroma da fé e da adoração. Esse é o nosso pedido, Senhor. E assim o Senhor glorifica o Teu nome através do Teu povo. A gente ora por causa da Tua graça em Cristo. Amém.